Marcos 11, nós vamos do versículo 1 até o versículo 21. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e o tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Texto dessa noite, momento especial, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora no nosso estudo, todas as quintas-feiras, nós estamos entrando numa contagem regressiva. Estamos entrando na última semana do ministério de Jesus, e a semana mais importante é a semana que antecede a paixão de Cristo, que começa aqui com a entrada triunfal em Jerusalém e depois termina ali com a sua morte e a sua ressurreição. Esse texto, meus irmãos, nós estamos diante de uma profecia que está sendo cumprida, profecia ali do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde ele diz: alegrem-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Esse cenário aqui era muito conhecido, aqueles que na antiguidade viam os generais adentrando a cidade, depois da guerra, depois da batalha. Os generais faziam a sua entrada triunfal na cidade conquistada,
E o general entrava com a sua carruagem, com a sua armadura, com os prisioneiros de guerra. Toda a cidade se prostrava diante daquele grande guerreiro que havia vencido uma batalha muito importante. Mas é interessante que, em contraste com toda essa cena pomposa, Jesus, ele entra de fato de uma maneira triunfal em Jerusalém, mas de uma maneira humilde. E essa entrada, nós precisamos entender que revela o significado do reino que Jesus estava trazendo. O reino de Cristo, o reino que Jesus estava trazendo para aquela geração, para o mundo inteiro, era um reino espiritual. Se nós olhássemos comparado às grandes conquistas militares, aos grandes generais romanos, tantas vezes isso aconteceu na história. Essa entrada, ela é totalmente despretensiosa. Uma visão humana, simplesmente, sob a ótica humana. Não havia uma pretensão muito grande. Um reino que não podia ser visto pela ótica humana, mas somente naqueles iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele entra de maneira triunfal, não de maneira humana, assim dizendo, como os grandes generais, mas tudo aquilo desperta a atenção das autoridades, desperta a atenção dos líderes religiosos que há muito tempo perseguiam a Cristo e queriam ali prender e assassinar o Senhor Jesus. Desde o capítulo 3, relembrando outros momentos aqui do Evangelho, capítulo 3, versículo 6, após Jesus curar ali um homem na sinagoga no dia de sábado, que tinha a mão ressequida, os fariseus e herodianos, dois partidos da época que eram oposição, eles se unem para fazerem planos, um conluio ali contra o Messias, para tirar a vida do Senhor Jesus, já no começo dos evangelhos. Ou seja, desde o início do evangelho de Jesus, o nosso Senhor já corre este risco. E é interessante destacar, por exemplo, em João capítulo 7, quando os religiosos mandam os guardas para prender Jesus, e eu imagino aqueles homens chegando na presença de Jesus, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando. Aqueles homens, eles voltam para os líderes religiosos, eles não levam Jesus, e eles perguntam, mas cadê Jesus? E aqueles homens vislumbrados, eles dizem, nunca ninguém falou como esse homem. Eu fico imaginando a cara daqueles guardas sisudos, bravos, e começam a ouvir sobre a graça, sobre o poder de Deus, e o coração deles se transformando. Ainda não era o tempo. Por vários momentos Jesus diz isso, olha, não é chegada a minha hora. Até que nós chegamos em João capítulo 13, versículo 1, o texto que diz que antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, quando nós falamos da paixão de Cristo, quando nós falamos dos últimos acontecimentos, ainda de Jesus nas mãos dos líderes religiosos e toda a paixão de Cristo, nós precisamos entender que aquilo não foi um acidente, que aquilo não foi o plano B, que aquilo não foi algo que aconteceu e não estava nos propósitos eternos do Senhor. Pelo contrário, Cordeiro de Deus que entrega a sua vida, Jesus mesmo disse, a minha vida ninguém tira de mim, mas eu a dou. Nós estamos nesse momento onde Jesus, ele não se esconde. Jesus, ele não está fazendo algo apenas para os seus discípulos, apenas para algumas pessoas. Ele não está retirado, mas ele está ali exercendo o seu ministério de maneira pública, passo a passo, caminhando para a terrível realidade da cruz. Jesus entra em Jerusalém e os versículos 9 e 10 aqui desse capítulo 11 nos mostram que os seus discípulos e a multidão que o seguia, eles clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai.
hosana nas maiores alturas. Estava claro que Jesus, ele vem trazer um reino que não é deste mundo. Ele disse isso várias vezes. Por mais que aquilo não tivesse tanta pretensão aos olhos humanos, toda aquela cena chamava a atenção e levou Jesus para o martírio, levou Jesus para a cruz. Essas palavras aqui no capítulo 11, elas significam que aquela multidão está reconhecendo Cristo como Salvador, como Rei. Ele está vindo ali com autoridade. Um homem, um líder, um rabino, ele não poderia fazer aquilo de maneira nenhuma. O reino que o Senhor trazia não era deste mundo. Era um reino eterno, o reino dos céus. É interessante ver que Jesus entra naquele dia em Jerusalém, versículo 11. Ele vai até o templo e, observando tudo, como já era tarde, saiu para Betânia, voltou com os 12 para essa cidade que ficava próxima ali. E é no meio do caminho que aparece a figueira que é amaldiçoada, seca e morre. Meus irmãos, tanto nesse texto, tanto a purificação do templo, na verdade a segunda purificação, porque os evangelhos mostram que pelo menos 2 vezes Jesus purificou o templo. Tanto a purificação do templo quanto a lição da figueira, elas têm o mesmo sentido. Ou seja, o Messias estava trazendo juízo para o seu povo, porque o povo de Judá, o povo de Israel, estava vivendo numa condição espiritual terrível. Israel era essa figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Israel era essa nação que, diante de tantas oportunidades, diante dos oráculos de Deus, diante da palavra de Deus, diante das revelações de Deus, diante de tantas coisas que o Senhor realizou para trazer o coração daquele povo, aquele povo havia se perdido, era uma figueira sem frutos. Olhando a religiosidade daquele povo, olhando o entra e sai no templo, os sacrifícios, e tudo aquilo que Jesus via, tudo aquilo que acontecia diariamente naquele lugar. Alguém poderia até dizer, olha, está tudo bem aqui. O culto, os sacerdotes, os sacrifícios, tudo está ocorrendo da melhor forma. A percepção de alguém de fora para Israel e para o culto é que estava tudo bem. Mas a figueira com folhas, talvez ela até tinha algum destaque, né? Vamos imaginar aqui um quadro, né, de algumas figueiras e aquela que Jesus foi buscar o figo era a mais frondosa, a mais verdinha, a mais bonita, mas só tinha folhas. De longe parecia que tinha alguma coisa lá para ser colhida. Mas uma conferida mais de perto, se via que aquela figueira não servia, ela fazia uma propaganda enganosa daquilo que ela oferecia. Ou seja, olhando para aquele sistema religioso, Jesus, ele vem acusar aqueles religiosos, Jesus vem trazer uma palavra dura para aquele povo. Um sistema religioso fracassado, corrupto, sistema religioso que aparentava fazer algum benefício, trazer alguma bênção para o povo, mas pelo contrário, estavam mergulhados ali em intrigas, havia um conluio entre os sacerdotes, entre os vendedores, que cobravam taxas abusivas, exploravam o povo. Tudo aquilo poderia até enganar alguém que passasse ali e visse tudo aquilo funcionando, mas não enganava Deus. Tudo aquilo poderia estar funcionando aos olhos humanos, está tudo bem por aqui. Mas havia o pecado da banalização das coisas de Deus, a banalização do culto a Deus. Meus irmãos, nas minhas meditações, esse é algo sempre que eu comigo mesmo ali nas minhas orações e nos meus pensamentos, que esse pode ser um pecado muito sério e muito presente na nossa vida. Quando nós nos acostumamos com Deus,
Perdemos a beleza da vida com Deus, do culto a Deus, da palavra de Deus, da vida de oração. Começando pelo púlpito. Corremos esse risco de perdermos a grandiosidade do que é a vida com Deus, do que é o culto a Deus. Mais uma quinta-feira, deixa eu pegar minha Bíblia, deixa eu ir para a igreja, encontrar os meus irmãos. Vou ter que encontrar aquele outro irmão. Aquele cântico, de novo. Tudo mais uma vez, de novo o texto. E talvez, meus irmãos, nós possamos cair nesse tédio, nesse marasmo espiritual. Talvez, como líder, como pastor, também nós corremos esse risco de nos acostumarmos com a palavra e nos tornarmos profissionais da fé, profissionais do livro sagrado. Corremos o risco de ser essa figueira. De longe, pode ser que até ela tenha alguma coisa, ela se mostre cheia de folhas, mas sem o fruto. Israel, o templo, o culto, poderiam até enganar os de fora, mas não enganavam o Senhor Jesus. Não enganavam a Deus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do 34, é interessante quando Jesus se lamenta pela cidade santa. E Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta do seu próprio ninho, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus se lamenta ao ver aquele povo, aquele culto, que parecia que estava tudo bem, mas não estava. Estava longe da vontade de Deus. Não apenas para aquele povo, para o povo de Deus, para Israel, mas também Jesus condena um cristianismo nominal, um cristianismo do seu povo, a sua igreja. Você vê ali as cartas, as 7 cartas ali, 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a igreja de Sardes. Jesus diz: olha, parece que vocês estão vivos, mas de fato vocês estão mortos. O Senhor Jesus também tem uma palavra para o seu povo. Uma igreja que muitas vezes cai num ativismo e quer mostrar serviço, ou uma religião de performance, mas não é isso que Deus quer. Deus quer um verdadeiro culto, culto em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, Ele abomina uma religião nominal, um cristianismo nominal. Jesus entra no templo, Jesus purifica o templo, Jesus tem uma palavra dura para aquelas pessoas, para aqueles adoradores que estavam enganando a si mesmos, mas não estavam enganando a Deus. O marco deste texto, nesta noite, é a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade para fazer isso, Jesus tem autonomia para disciplinar o seu povo, para mesmo com o seu amor e com o seu zelo por cada um de nós. O Senhor também tem uma palavra que nos leve ao arrependimento. Nos evangelhos, meus irmãos, o ministério de Jesus, ele revela a sua autoridade através de curas. As doenças não são problemas para o Senhor. Jesus simplesmente toca, cura, ele faz. Os espíritos malignos, os endemoniados, Jesus também expulsa ali os demônios. Na verdade, os demônios são a evidência de que o reino chegou. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Jesus tem poder sobre a morte. Mas nos evangelhos, e você há de convir comigo, que existe um lugar de difícil acesso no ser humano, que é o nosso coração, onde
Deus quer reinar onde o culto de fato deve começar dentro de nós. O culto deve começar na nossa intimidade, no nosso coração, no secreto da oração. Nesse lugar que somente nós e Deus temos acesso. A autoridade de Jesus é contrastada com essa entrada triunfal, mas ao mesmo tempo humilde. Capítulo 5 de Apocalipse, Jesus, ao mesmo tempo, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o cordeiro também, é um cordeiro-leão, um leão-cordeiro. Ao mesmo tempo que ele vem de maneira humilde, ele demonstra sua autoridade. Na primeira vinda, João, capítulo 3, versículo 17, porque o Filho de Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Mas na segunda vinda, o Senhor, ele volta com autoridade, ele volta com juízo. Jesus, na segunda vinda, de acordo com o livro de Apocalipse, Jesus não volta mais de maneira humilde, montado num jumentinho. Não é mais o Cristo desfigurado da sexta-feira da paixão, mas ele vem com voz de muitas águas, ele vem em glória, ele vem todo poderoso. Jesus, ele vem para retribuir todo mundo com juízo e com galardão. Ele traz recompensa, mas ele também traz a taça da ira que será derramada. Ele é o alfa, ele é o ômega, como nós cantamos, ele é o Deus que ressuscitou. Jerusalém e arredores viram e ouviram o Messias. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, último texto dessa noite, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 14. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse versículo 14 é maravilhoso, e vimos o Senhor Jesus cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jerusalém e arredores que presenciaram o ministério terreno de Jesus, verão o Cristo em glória voltando, verão o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, verão o Cristo descendo dos céus, cumprindo a sua palavra, como todas as profecias que falaram do Cristo, da primeira vinda de Cristo. Também esta cidade e este povo verão a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que toda língua confessará, todo olho verá, todo joelho se dobrará diante deste Deus. De fato, Jesus, ele vem como ladrão da noite. Ele vem de maneira inesperada, mas para a igreja que a noiva que vigia, a noiva que aguarda a vinda do noivo, será um momento de um reencontro, de um momento glorioso, onde nós estaremos aguardando a volta do Senhor. Que o Senhor prepare o nosso coração para esse momento, que Ele nos ache vigilantes nesta maravilhosa hora. Falarmos de Jerusalém e do povo de Israel nesses dias, não tem como, né, meus irmãos, nós não falarmos dos últimos acontecimentos ali no sul, aquela região ali de extremo conflito no sul de Israel, ali na faixa de Gaza, tudo aquilo que nós temos acompanhado na mídia. E hoje é o 6º dia deste combate, mas não chegou a 3.000, a expectativa já são mais de 3.000 mortos, brasileiros também envolvidos. Temos acompanhado toda essa situação. E muito se fala, muita especulação
escatológica. O que isso implica na volta de Cristo? Já fui perguntado umas 3 vezes já, né? E a minha resposta, eu não sei. Não temos, né, as respostas. Vemos os sinais há muitos e muitos anos, tantas gerações. Ali é um lugar que podemos até ter tempos de paz, mas a guerra ela é constante. Mas o que isso implica na vinda de Cristo? São sinais, tantos sinais que temos presenciado, temos visto, mas muita especulação também nesses dias, e que o Senhor nos livre, né, de interpretações ou de coisas que nos levem a extremos também. Mas o que cabe a nós como igreja? Cabe a nós, meus irmãos, entendermos e crermos que este Cristo, que entrou em Jerusalém de maneira humilde, ele voltará glorioso. Ele vem com autoridade, ele tem toda a autoridade. E não apenas a igreja, não apenas Israel, mas todo o olho verá. E essas palavras, elas consolam o nosso coração e elas nos mantêm firmes, aguardando a volta do noivo, aguardando o nosso Senhor. Gostaria de orar nessa noite para que essa autoridade ela seja plena nas nossas vidas e também que haja paz nesse conflito, que Deus tenha misericórdia em ambos os lados dos inocentes e que esse banho de sangue ele possa ser revertido e nós possamos estar alertas. Breve o Senhor voltará. Amém?